Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 4 de julho de 2025, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 6. Vamos ver aqui em Lucas quando os fariseus, saduceus começam a perseguir Jesus por causa do sábado. O sábado era um dia sagrado para os judeus, tinha sido instituído pela lei, o povo tinha desonrado a Deus muitas vezes nisso durante a história de Israel e castigos de Deus vieram, e eles, durante a invasão ali do povo grego de Alexandre o Grande e depois dos seus generais, eles começaram a defender isso com unhas e dentes e fizeram disso algo muito ritual. Tiraram o princípio de que sábado era um dia para guardar o Senhor e impuseram ali, colocaram dezenas e dezenas de regras e todas as pessoas iam oprimidas por isso. E, claro, eles queriam pegar Jesus numa falha e o sábado seria uma dessas, porque eles viam que Jesus, ele não cumpria da maneira que eles achavam que deveria cumprir. E eles perguntam para Jesus: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Mas Jesus, ele vai dizer para eles no versículo 5: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Sábado, ele é o Senhor do sábado. Num outro sábado, inclusive, e vários sábados vão acontecer isso, Jesus ele vai até uma sinagoga, diz o versículo número 6, e tinha um homem ali que tinha a mão ressequida. E claro, os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar, diz o versículo de número 7. E aí Jesus faz uma pergunta que vai mexer no âmago deles. Uma coisa vos hei de perguntar, diz o 9, é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Veja que esses homens não estavam interessados em fazer o bem a ninguém, eles estavam interessados em que as pessoas viam que eles estavam fazendo alguma coisa. Eram os religiosos no pior sentido da palavra. Então Jesus ele simplesmente olha para o homem e diz: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E em vez das pessoas ficarem alegres com alguém que tinha um problema e foi curado, eles, diz o versículo 11, ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. É triste vermos a situação do ser humano em que, em vez de se alegrar com as pessoas que se alegram, ficam entristecidas e querem colocar os seus princípios, regras e leis acima do amor, acima da justiça, acima daquilo que é o mais importante. Jesus, ele, depois disso, diz o versículo 12, aqui no livro de Lucas, ele vai até o monte orar e ele passa a noite em oração. Por quê? Porque ele escolheria ali aqueles que seriam mais achegados a ele. Nós temos que nos lembrar que Jesus tinha muitos discípulos que andavam junto com eles. Muitas pessoas andavam com Jesus, inclusive caminharam com eles desde o momento do batismo até mesmo a sua ressurreição. É o que nós vemos em Atos, por exemplo, quando Pedro vai escolher ali um apóstolo para entrar no lugar de Judas, que tinha suicidado, e esse apóstolo, para ser escolhido, um dos critérios é que ele tinha que ter estado com eles durante todo o tempo. Então, muitos discípulos, muitos estavam com eles ali, mas dentre esses discípulos, diz o versículo 13, Jesus escolhe 12. Veja aí, ó, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu também o nome a esses de apóstolos. E eles são aqueles que nós conhecemos. Leia os versículos 14, 15 e 16, que você vai ver a lista maravilhosa desses 12 apóstolos que andaram com Jesus. E são aqueles que escreveram para nós o Novo Testamento, ou eles diretamente, ou os discípulos diretos deles, deixaram o Novo Testamento como um legado para todos nós. Diz a Bíblia no versículo 17 que, descendo com eles, ou seja, com esses 12, com os discípulos, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de todo o povo de toda a Judéia, Jerusalém, costa marítima, Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados suas enfermidades. E também pessoas com espíritos imundos eram curadas, e toda a multidão procurava tocar-lhe. Veja que a fama de Jesus já tinha se espalhado. Ele agora com seus discípulos começa a fazer sinais, milagres, maravilhas, não somente no meio dos judeus. Veja que pessoas de Tiro e de Sidom, que são terras gentias, também vinham para ouvir das maravilhas que Jesus tinha para falar. E aqui ele vai falar aqui sobre as bem-aventuranças.
Veja que ele vai primeiro contrastar algumas coisas aqui. O versículo 21 ele fala: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. E lá embaixo no 24 ele diz: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que rides, porque vos lamentareis e chorareis. Jesus está contrastando aqueles que estão buscando a ele, aqueles que são dependentes, com aqueles que se acham autossuficientes. Ele vai contrastar mais, versículo 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. E ele contrasta no 26. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Veja que Jesus está dizendo: ó, aqueles que são odiados, perseguidos por amor ao nome dele, por causa do Filho do Homem, esses folgarão e exultarão. Mas ai de vós, se todo mundo estiver te elogiando, é porque talvez você esteja vivendo um evangelho chinfrim. Nós temos sim que viver uma vida santa, uma vida ilibada, uma vida que demonstre Jesus Cristo, mas saiba que isso vai trazer oposição. Os escolhidos vão vir, vão crer, vão querer, mas haverá oposição. Então, temos que pensar em nossa vida. Será que nós temos feito as coisas que Jesus tem mandado fazer e por isso as pessoas estão gostando de nós? Ou nós temos sido aquele tipo de cristão que não fala a verdade, que não fala contra a idolatria, contra o erro, contra o pecado, e aí temos nos tornado pessoas bem amadas por todos, inclusive pelo próprio mundo? Que esse sermão de Jesus possa abrir os nossos olhos para isso. Jesus diz que nós temos que ser diferentes. É como ele está aqui trazendo como que a constituição do reino dos céus, e é bem difícil nós colocarmos tudo isso em prática, mas com Cristo nós conseguimos. Veja o que ele diz aí dos versículos 27 até o versículo 30. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te ferem numa face, oferece-lhe a outra, ao que te houver tirado a capa, dê também a túnica, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. Que coisa incrível é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo exatamente o contrário do que o mundo ensina, do que a filosofia mundana ensina para nós, do que o sistema mundano ao nosso redor nos ensina. Ele diz no versículo 33: se fizer de bem somente a quem te faz bem, que recompensas tereis? Todo mundo faz isso, os pecadores também fazem o mesmo. Um cristão, ele precisa ser diferente. O cristão, inclusive, diz ele no versículo 37, que não devemos julgar, porque julgando seremos julgados. Não devemos condenar para não sermos condenados. Soltar e soltar-vosão, ou seja, aquilo que nós fazemos, esperamos seja feito a nós, é o que nós devemos fazer, e talvez não tenhamos o retorno daquilo, mas é assim que devemos viver. E ele, falando sobre essa questão de julgamento, inclusive, ele ilustra aqui nos versículos 41 e 42. Por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Irmão, se você disser para o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando para a trave que está no teu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ele está dizendo: não adianta eu querer julgar os outros, apontar os outros, ver os erros dos outros, sem olhar primeiro para minhas próprias falhas. E o grande detalhe: se nós olharmos para as nossas falhas, nós não julgaremos o próximo, mas veremos que tanto ele quanto nós, e muito mais nós, somos dependentes da graça de Deus para podermos estar vivendo. Porque cada árvore ela é conhecida pelo seu próprio fruto, diz o versículo 44. E o versículo 45 diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Veja que Jesus está falando da natureza humana. Se nossa natureza não for transformada pelo Espírito Santo, só vamos produzir frutos maus, só vamos tirar coisas más do nosso coração, porque o nosso coração é mau naturalmente, nós já nascemos maus, a natureza do pecado está em nós, mas quando nós conhecemos a Cristo, nós temos que estar com essa transformação, nascemos de novo, uma nova natureza nos é dada, um novo
momento, uma nova inclinação é colocada sobre nós e nós temos que produzir frutos bons e falar da abundância do que está em nosso coração. Jesus termina esse sermão maravilhoso, aqui Lucas chama de o sermão da planície, Mateus chama de o sermão do monte, e ele termina com a seguinte ilustração: aquele que ouve as minhas palavras e observa, é como um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, e vem enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abelar, porque estava fundada sobre a rocha. Ouvir e praticar é o que faz as nossas casas, nossas vidas estarem inabaláveis, sustentadas mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a inimigos, mesmo em meio a calúnias. Mas se nós ouvimos e não praticamos, somos como um homem que edificou a casa sobre a terra, sobre a areia, como Mateus vai dizer, sem alicerces. Vem a mesma luta, vem o mesmo ímpeto, a mesma chuva, a mesma tempestade e a casa cai. A casa cai. No pior sentido da palavra, a casa cai se nós não estivermos alicerçados em Cristo, cumprindo a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo fim de semana. O áudio ficou alto, mas se você ouviu até aqui, comente aí no YouTube: eu edificarei a minha casa sobre a rocha. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.